credo, após professarmos a nossa fé na vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, fazemos uma afirmação final sobre ele, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esta é a promessa da parousia, uma palavra grega que significa presença ou chegada. É a fé da igreja de que a história não se encaminha para o caos ou para o nada, mas para um clímax glorioso, o regresso triunfal do nosso Rei Jesus Cristo. Muitas vezes, quando pensamos no fim do mundo, imaginamos apenas catástrofes e destruição. Mas a visão cristã é, acima de tudo, uma visão de esperança. A segunda vinda não é o fim, mas a consumação. Não é a aniquilação da criação, mas a sua transformação. Será o momento em que Cristo estabelecerá definitivamente o seu reino, a justiça será plenamente restaurada e o mal será vencido para sempre. A ideia de um julgamento pode assustar-nos, mas devemos compreendê-lo à luz do Evangelho. Será o momento em que a verdade total do nosso coração será revelada diante de Deus. Para aqueles que o rejeitaram, essa verdade será dolorosa. Mas para aqueles que tentaram amar e seguir Jesus, será um julgamento de amor. Será o momento em que Cristo, o juiz misericordioso, olhará para as nossas feridas e as transformará em glória, recompensando cada pequeno ato de amor feito em seu nome. O resultado deste julgamento final não é uma fuga da criação, mas a sua glorificação. O livro do Apocalipse fala de um novo céu e uma nova terra. A nossa esperança não é apenas a salvação da nossa alma, mas a ressurreição do nosso corpo. A própria criação, que geme em dores de parto por causa do pecado, será libertada e renovada. A promessa é que o próprio Deus habitará conosco, na Jerusalém Celeste, e enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Jesus disse-nos que não sabemos nem o dia nem a hora da sua vinda. Este mistério não nos foi dado para nos assustar, mas para nos manter vigilantes com esperança. A fé na parousia dá um sentido de urgência e propósito a cada dia da nossa vida. Lembra-nos que este mundo não é o nosso lar definitivo e motiva-nos a viver de tal forma que quando o Senhor voltar em glória, Ele nos encontre de lâmpadas acesas, prontos para o receber, a Ele, Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tradição da Igreja, ao meditar na justiça e na misericórdia de Deus, compreendeu uma verdade consoladora: o purgatório. É fundamental entender o que ele é e o que ele não é. O purgatório não é um inferno temporário ou uma segunda oportunidade após a morte. A Igreja ensina que é um estado de purificação final para aqueles que morrem na amizade e na graça de Deus, mas que ainda carregam as cicatrizes do pecado e não estão perfeitamente prontos para a santidade absoluta do céu. A lógica do purgatório é a lógica do amor. O livro do Apocalipse diz que no céu não entrará nada de impuro. Se amamos a Deus, o nosso maior desejo é vê-lo face a face. Mas imagine que você é convidado para um banquete de casamento real e a sua roupa está manchada e suja. Você não se atreveria a entrar. O purgatório é esta antecâmara do céu, onde o próprio Deus, com o fogo do seu amor, queima e purifica todas as nossas manchas e apegos imperfeitos, para que possamos entrar na festa com a veste nupcial perfeitamente branca. A tradição e os santos, como Santa Catarina de Gênova, ensinam que a maior dor do purgatório não é o fogo, mas a saudade. É a dor aguda de uma alma que já vislumbrou a beleza infinita de Deus e que o deseja com todas as suas forças, mas que ao mesmo tempo reconhece a sua própria impureza e compreende a justiça de ter de esperar. É um sofrimento de amor,
Um desejo ardente de finalmente estar unido a Jesus Cristo. Embora a palavra purgatório não esteja na Bíblia, o conceito está presente desde cedo. No Antigo Testamento, no segundo livro de Macabeus, Judas Macabeu oferece sacrifícios pelos seus soldados mortos, um ato que seria inútil se eles estivessem no céu ou condenados ao inferno. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala de pessoas que serão salvas, mas como que através do fogo. Com base nestas sementes bíblicas, a Igreja, na sua tradição, sempre rezou pelos mortos, acreditando que as nossas orações podem ajudá-los na sua purificação. Este é um belo aspecto da comunhão dos santos. As almas no purgatório, a Igreja padecente, já não podem merecer por si mesmas, mas nós, a Igreja na Terra, podemos ajudá-las. As nossas orações, penitências e, acima de tudo, a Santa Missa oferecida por elas, são um ato de imensa caridade que pode aliviar o seu sofrimento e apressar a sua entrada na alegria eterna. O purgatório não é uma doutrina de medo, mas uma doutrina da imensa misericórdia de Deus, que nos ama tanto que nos quer perfeitamente puros para o abraçarmos por toda a eternidade. Para nos ensinar sobre a vigilância e a prontidão para o fim dos tempos, Jesus contou a parábola das 10 virgens. 10 virgens pegaram nas suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e levaram azeite de reserva consigo. As outras 5 eram insensatas e levaram apenas as suas lâmpadas sem azeite extra. O noivo demorou a chegar. Todas adormeceram, e à meia-noite ouviu-se o grito: "O noivo aí vem, ide ao seu encontro." Nesta parábola, as lâmpadas são a nossa fé, que todos nós recebemos no batismo, mas a lâmpada por si só não ilumina. Ela precisa de combustível. O azeite é o combustível da alma, é a graça santificante, as boas obras, a caridade, a oração e uma relação viva com Deus. As virgens insensatas tinham a aparência da fé, a lâmpada, mas não tinham a substância, o azeite da graça, para a manter acesa. Quando o noivo chega, as insensatas descobrem, em pânico, que as suas lâmpadas se estão a apagar. Elas pedem azeite às prudentes, mas estas respondem que não o podem partilhar, pois poderia faltar a ambas. Este é um pormenor crucial. A graça santificante, a nossa relação pessoal com Cristo, é algo que não se pode emprestar no último minuto. Ninguém pode ser santo por nós. É uma preparação pessoal e intransmissível. Enquanto as virgens insensatas vão comprar azeite, o noivo chega. As que estavam prontas, as prudentes, entram com ele para a festa de casamento e a porta fecha-se. Mais tarde, as outras chegam e batem à porta, mas o noivo responde de dentro: "Em verdade vos digo, não vos conheço." É uma das frases mais terríveis do Evangelho, a mostrar que a nossa oportunidade de preparação é aqui e agora, nesta vida. Jesus conclui a parábola com uma ordem clara: "Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora." Esta parábola não é sobre o azeite literal, mas sobre o estado da nossa alma. As virgens prudentes são as almas que, sabendo que Cristo pode voltar a qualquer momento, vivem cada dia na graça, com as suas lâmpadas da fé cheias do azeite do amor. São um convite a estarmos sempre preparados para o encontro final com o nosso noivo, Jesus Cristo. Os artigos da nossa fé, céu, inferno, purgatório, são verdades reveladas por Jesus Cristo e ensinadas pela Igreja. Mas ao longo da história, Deus, na sua providência, concedeu a certas almas místicas vislumbres poderosos destas realidades eternas. Estas visões, como as dadas a Santa Faustina Kowalska ou as crianças de Fátima,
não acrescentam nada à doutrina, mas servem como lembretes vívidos e urgentes, como janelas que Deus abre para nos acordar da nossa sonolência espiritual e nos recordar o que está em jogo. Uma das visões mais aterradoras foi a concedida por Nossa Senhora aos 3 pastorinhos de Fátima, em 1917. Lúcia, Jacinta e Francisco, por um breve instante, viram o inferno. Lúcia descreveu-o como um grande mar de fogo, onde demônios e almas humanas, como brasas transparentes, flutuavam aos gritos de dor e desespero. Esta visão não foi dada para os aterrorizar, mas para lhes mostrar a realidade trágica do pecado mortal e a consequência de rejeitar Deus. Foi esta visão que motivou as crianças a dedicarem as suas vidas à oração e ao sacrifício pela conversão dos pecadores. Santa Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia, também foi conduzida em espírito a estas realidades. No seu diário, ela descreve o inferno como um lugar de grande tormento, cuja maior dor é a perda eterna de Deus. Descreve o purgatório como um lugar de grande saudade, onde as almas são purificadas pelo amor, e descreve o céu como um oceano de felicidade inimaginável, onde a alma está mergulhada na própria vida da Santíssima Trindade. As suas visões são um eco do Evangelho. A justiça de Deus é real, mas a sua misericórdia é infinitamente maior. Deus não concede estas visões para satisfazer a nossa curiosidade sobre o além. Elas são sempre um chamado à ação aqui e agora. A visão do inferno não é para nos levar ao desespero, mas para nos motivar a rezar pela conversão de todos. A visão do purgatório não é para nos assustar, mas para nos encorajar a rezar pelas almas que lá estão. E a visão do céu não é para nos fazer fugir do mundo, mas para nos dar a esperança e a força para corrermos a nossa corrida na terra. Estas histórias da Igreja são um poderoso antídoto contra a mentalidade moderna que muitas vezes ignora ou ridiculariza as 4 últimas coisas. Os santos que tiveram estas visões não eram sonhadores, mas pessoas profundamente realistas. Eles compreenderam que a nossa vida na Terra é uma peregrinação muito curta e que as nossas escolhas diárias têm consequências eternas. As suas visões são um chamado de Jesus através dos seus santos, para que levemos a sério a nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos. Fundo de cada coração humano, mesmo no daquele que nega a Deus, existe uma inquietação profunda. É a sensação de que esta vida, por mais boa que seja, não é tudo. Existe um desejo universal pela eternidade, um anseio por um amor que não acabe e uma vida que não seja interrompida pela morte. Esta sede de infinito, esta recusa em aceitar que somos apenas pó, é uma das maravilhas da nossa criação. A assinatura de Deus na nossa alma, a prova de que fomos feitos para algo mais. Juntamente com a sede de eternidade, carregamos um grito igualmente profundo por justiça. Quando vemos o inocente a sofrer e o culpado a prosperar, algo dentro de nós revolta-se. Quando vemos um tirano a morrer em paz na sua cama, sentimos que a história está incompleta. Este desejo por uma justiça final, onde todo o mal seja corrigido e todo o bem recompensado, é universal. A fé diz-nos que este desejo não é uma ilusão, mas uma promessa. A doutrina católica sobre o fim dos tempos é a única resposta que satisfaz plenamente estas 2 maravilhas da nossa criação. O juízo final é a resposta de Deus ao nosso grito por justiça. Garante-nos que no final a verdade virá à luz e o bem triunfará definitivamente sobre o mal. O céu é a resposta de Deus ao nosso desejo de eternidade. É a promessa de que a morte não tem a última palavra e que fomos criados para uma alegria infinita na presença de Jesus Cristo. Mas o que dizer do inferno?
O inferno é a resposta terrível, mas logicamente necessária. A outra maravilha da nossa criação, a nossa liberdade. Deus criou-nos livres e Ele leva a nossa liberdade a sério. Ele não nos força a amá-lo. O inferno é o estado trágico daqueles que, usando a sua liberdade, rejeitam definitiva e conscientemente o amor e a misericórdia de Deus. É a consequência autoimposta de uma alma que prefere a escuridão do seu próprio ego à luz de Deus. O nosso desejo de vida eterna e a nossa sede de justiça final não são acidentes evolutivos, são maravilhas da criação, destinadas a tornar-nos inquietos neste mundo. São a bússola interna que Deus nos deu, a agulha que aponta sempre para o nosso verdadeiro norte, a união com Ele. A doutrina sobre o fim dos tempos não é para nos assustar, mas para nos despertar, para validar os nossos desejos mais profundos e para nos dar esperança de que caminhamos em direção a um lar preparado para nós por Jesus Cristo. No coração do Vaticano, existe um lugar sagrado que é ao mesmo tempo um lugar de beleza artística incomparável e um lugar de uma responsabilidade espiritual imensa. É a Capela Sistina. É nesta sala que os cardeais, guiados pelo Espírito Santo, se reúnem em conclave para eleger um novo Papa. E é aqui que, ao olharem para cima, são confrontados com uma das obras de arte mais poderosas do mundo, o Juízo Final, de Miguel. Comissionado décadas após ter pintado o teto da capela, Miguel Ângelo, já um homem idoso, regressou para pintar a parede inteira do altar. O que ele criou não foi uma cena serena, mas um drama cósmico e turbulento. A sua visão do juízo final é uma meditação visual sobre o poder avassalador de Cristo e o destino final da humanidade. É uma catequese em pigmento sobre o fim dos tempos. No centro absoluto de tudo, não está o Jesus gentil da Galileia, mas o Cristo Rei, a parousia em pessoa. Ele é retratado como uma figura poderosa, quase hercúlea, com o braço erguido, não em condenação, mas num gesto que põe em movimento toda a cena, a separar a luz das trevas. Ao seu lado está a Virgem Maria, que não olha para o drama, mas para o seu filho, numa atitude de intercessão silenciosa. Na parte inferior da obra vemos o drama da ressurreição da carne. À esquerda, os mortos erguem-se das suas sepulturas, os seus corpos a serem puxados para cima em direção a Cristo pelos anjos, alguns com grande esforço. À direita, vemos o destino terrível dos condenados. Anjos e demônios lutam pelas almas. E Caronte, o barqueiro da mitologia pagã, é usado por Miguel Ângelo para mostrar os réprobos a serem atirados para o inferno. Miguel Ângelo pintou esta cena aterradora e gloriosa no lugar mais sagrado do Vaticano, a capela privada do Papa, como um lembrete perpétuo. É uma mensagem para o próprio Papa e para todos os cardeais que ali se reúnem, que todas as decisões tomadas nesta sala, todas as ações feitas nesta vida, serão um dia julgadas na presença de Cristo. A Capela Sistina é o lugar sagrado que nos força a levantar os olhos e a recordar o nosso destino eterno. No mundo antigo, e especialmente entre os primeiros monges e santos, existia uma saudação incomum, mas profundamente sábia: Memento mori, lembra-te que vais morrer. Para a nossa cultura moderna, que tenta a todo o custo esconder a morte e idolatrar a juventude, esta frase soa mórbida e deprimente. Mas para a fé católica, o Memento mori não é uma fixação na morte, mas uma poderosa ferramenta da alma para aprender a viver bem. Por que é que lembra-se da morte é uma ferramenta espiritual? Porque a morte é o grande equalizador e o teste da verdade. Ela coloca todas as nossas preocupações terrenas na sua devida perspectiva. A riqueza, o poder, a fama, as ansiedades, tudo isto perde a sua força diante da realidade do nosso último dia. Lembrarmos-nos de que a nossa vida é breve e que um dia estaremos diante de Deus é a forma mais eficaz de nos libertarmos da tirania das coisas passageiras. O Memento Mori é, portanto, um convite a vivermos com sentido de urgência e propósito. Os santos não usavam esta prática para terem medo, mas para se manterem despertos. Se soubéssemos que este era o nosso último dia na Terra, como é que o viveríamos? Perdoaríamos mais depressa, amaríamos com mais intensidade, rezaríamos com mais fervor, julgaríamos menos. A prática de nos lembrarmos da morte é uma ferramenta que nos ensina a viver o presente na sua plenitude, como um dom de Deus. É por isso que na arte sacra vemos tantas vezes santos como São Jerônimo ou São Francisco de Assis a meditar com uma caveira,
A caveira não é um símbolo do demônio ou do desespero. É um espelho que lhes recorda a brevidade da vida e a vaidade das glórias mundanas. É um professor silencioso que lhes sussurra: tudo o que vês no mundo passará. Apenas o que fazes por Jesus Cristo permanecerá. Em última análise, para o cristão, o Memento Mori não é uma história de terror, mas uma história de esperança. Porque Jesus Cristo venceu a morte, o nosso último dia na Terra não é um fim, mas uma Páscoa, uma passagem. É o momento em que finalmente atravessamos o véu para encontrar o nosso Salvador face a face. Lembrarmos-nos da nossa morte é, portanto, lembrarmos-nos do nosso objetivo final, o céu, e viver cada dia de forma a estarmos preparados para esse encontro glorioso com Jesus. Como seria a trilha sonora do fim dos tempos? Na Idade Média, a Igreja tentou imaginar, desta contemplação sobre a morte e o juízo, nasceu um dos hinos mais poderosos e musicalmente influentes da história, o Dies Irae, ou Dia da Ira. Esta sequência, atribuída a Tomás de Celano no século XIII, é uma meditação poética e terrível sobre o juízo final, descrevendo o mundo a dissolver-se em cinzas e a trombeta a chamar as almas perante o trono de Deus. Dies Irae é a expressão artística do Memento Mori. A sua melodia gregoriana é sombria, solene e inesquecível. O seu propósito não era aterrorizar por aterrorizar, mas despertar a alma da sua sonolência. Ao confrontar o ouvinte com a realidade inescapável do julgamento, o hino provoca o temor de Deus, que os sábios chamam de o princípio da sabedoria. É a beleza do sublime e do terrível, que nos lembra da seriedade da nossa vida e da majestade de Deus. Este hino torna-se a peça central das grandes missas de Requiem. Um Requiem menos, que significa descanso, é a missa especial oferecida pelos defuntos. Ao longo dos séculos, os maiores compositores do mundo, como Mozart, Verdi e Fauré-Saint-Ramsay, compelidos a musicar este drama. As suas missas de Requiem são obras-primas que capturam toda a gama da experiência humana diante da morte. O medo do juízo no Dies Irae, a tristeza da perda no Lacrimosa e a esperança confiante no Lux Aeterna, luz eterna. É fascinante ver como diferentes compositores trataram o mesmo tema. O Requiem de Verdi, por exemplo, é operático e explosivo. O seu Dies Irae soa como o próprio fim do mundo, cheio de trovões e terror. Em contraste, o Requiem de Fauré é o oposto. É etéreo, pacífico e consolador. Fauré removeu deliberadamente a maior parte do Dies Irae, porque queria focar-se não no medo do juízo, mas na paz do descanso eterno e na misericórdia de Jesus. Estas grandes obras de arte sacra são a resposta da humanidade ao mistério da morte. Elas pegam no nosso medo, na nossa dor e na nossa esperança, e transformam-nas em beleza. O Dies Irae e as missas de Requiem são, em última análise, orações. São a forma como a Igreja, através da sua arte mais sublime, se coloca diante de Cristo, ou juiz justo, e implora pela única coisa que importa no final, não os nossos méritos, mas a sua infinita misericórdia. No ano 410, o mundo civilizado ficou em choque. Roma, a cidade eterna que tinha governado o mundo durante séculos, foi invadida e saqueada pelos visigodos. Os pagãos culparam imediatamente os cristãos, alegando que esta tragédia só aconteceu porque Roma abandonou seus deuses antigos. Em resposta a esta crise de fé e de civilização, o maior dos padres da Igreja, Santo Agostinho, pegou na pena para escrever a sua obra-prima, A Cidade de Deus. Nesta obra monumental, Agostinho apresenta sua visão da história, não como uma série de acidentes, mas como uma luta espiritual entre duas cidades místicas. Estas não são cidades geográficas, mas duas sociedades espirituais. A primeira é a cidade dos homens, ou a cidade terrena, fundada no amor próprio que chega ao desprezo de Deus. A segunda é a cidade de Deus, a cidade celeste, fundada no amor a Deus que chega ao desprezo de si mesmo. Agostinho explica que aqui na Terra, estas duas cidades estão entrelaçadas e misturadas como o trigo e o joio. A história humana é o palco da sua luta. A cidade dos homens procura a glória terrena, o poder e a paz, baseada na dominação. A cidade de Deus, composta pelos fiéis e pelos anjos, é uma peregrina na terra, que usa a paz terrena, mas cuja esperança e cujo coração estão fixos na pátria eterna, o céu, onde a verdadeira paz e justiça serão encontradas em Jesus Cristo. Para Agostinho, a queda de Roma não era o fim do mundo, mas apenas a queda de mais uma manifestação da cidade dos homens. Os impérios erguem-se e caem. A única cidade que permanecerá é a cidade de Deus. A história só encontrará a sua resolução no fim dos tempos. No juízo final,
Será nesse dia que Cristo fará a separação definitiva entre as duas cidades. A cidade dos homens encontrará o seu destino na condenação eterna, e a cidade de Deus encontrará a sua realização na glória eterna. A sabedoria de Santo Agostinho, nascida da patrística, é um poderoso lembrete para as nossas esperanças. Ensina-nos a não colocar a nossa confiança absoluta em nenhum governo, ideologia ou império terreno, pois tudo isso faz parte da cidade dos homens e passará. A nossa verdadeira cidadania, se pertencemos a Cristo, está no céu. Somos peregrinos, chamados a ser bons cidadãos na terra, mas a viver com os nossos corações e as nossas esperanças fixos no destino final. A cidade de Deus, o reino de Jesus Cristo. Toda a história da salvação, desde o sim de Abraão até a paixão de Jesus e a vida da igreja, caminha para um destino final. A nossa fé não termina com o fim do mundo, mas com o seu renascimento. O livro do Apocalipse dá-nos um vislumbre desta conclusão gloriosa. Vi então um novo céu e uma nova terra. A esperança cristã não é uma fuga da criação, mas a sua redenção total e definitiva. São João vê a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, bela como uma noiva que se ataviou para o seu esposo. Esta é a imagem da igreja, não mais a igreja militante e pecadora da terra, mas a igreja triunfante, purificada e glorificada, finalmente unida em matrimônio eterno com o seu noivo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Nesta cidade celestial, a promessa da nossa esperança cumpre-se plenamente. João ouve uma voz do trono que diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a vitória final sobre todo o mal e sofrimento que experimentamos na nossa peregrinação terrena. Esta nova criação não precisará de sol ou de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro Jesus Cristo. Será um estado de comunhão perfeita, onde veremos Deus face a face. Todo o nosso desejo de eternidade e o nosso grito por justiça, que exploramos neste episódio, encontrarão a sua resposta definitiva nesta união de amor, onde seremos plenamente conhecidos e plenamente amados. O fim dos tempos, portanto, não é uma história de medo, mas a história de amor mais bela que se pode contar. É o triunfo de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. É a promessa daquele que está sentado no trono e que diz: Eis que eu faço novas todas as coisas. A nossa fé na escatologia é a esperança firme de que o nosso destino final não é o túmulo, mas a participação na vida gloriosa da Santíssima Trindade, na Cidade Santa, o nosso verdadeiro e eterno